A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, eu sou o missionário Domingos e esse é mais um vídeo aqui no canal dando continuidade ao nosso estudo das lições bíblicas da CPAD do primeiro trimestre de 2026. Na lição passada nós estudamos sobre o Deus Filho e agora entramos na lição de número 6, que trata do Filho como verbo de Deus. Esse estudo ele é extremamente importante, principalmente nos dias atuais, onde muitas religiões, seitas e movimentos, eles tentam negar a divindade plena de Cristo ou redefinir quem ele é. Aqui nós vamos olhar para o texto bíblico com profundidade, com base teológica, histórica e apologética, para entendermos quem Jesus realmente é de acordo com as Escrituras. Então, já abra sua lição na introdução, que está escrito assim: o prólogo do Evangelho de João apresenta o Verbo eterno como Deus criador e revelador. Aqui eu já quero comentar algo dizendo o seguinte: quando João inicia o seu evangelho, ele não começa pela manjedoura, mas pela eternidade. Isso já é um choque direto contra qualquer tentativa de reduzir Jesus a um simples profeta, mestre moral ou uma criatura elevada. O prólogo de João não é profético apenas, é profundamente doutrinário. Ao chamar Jesus de verbo, logos, João ele dialoga com dois mundos ao mesmo tempo. Para os judeus, a palavra era o meio pelo qual Deus criava e se relacionava. Já para os gregos, o logos era o princípio racional que sustenta o universo. João, inspirado pelo Espírito Santo, ele afirma que aquilo que os judeus e os gregos buscavam encontravam-se plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Aqui já cai por terra a ideia defendida por religiões como as Testemunhas de Jeová, que afirmam que o Verbo seria um Deus menor ou uma criatura criada por Deus. João não diz que o Verbo era um Deus, mas que o Verbo era Deus, compartilhando da mesma essência divina. Voltando para o comentário da introdução, diz assim: ele se fez carne e revelou de forma plena e completa a glória do Pai. Aqui eu quero abrir um parênteses para dizer que essa frase ela confronta diretamente duas heresias antigas que ainda aparecem com novas roupagens hoje. Por exemplo, o docetismo, que dizia que Jesus apenas parecia humano, e o arianismo, que negava sua plena divindade. Quando João afirma que o Verbo se fez carne, ele não está dizendo que Deus apenas habitou em um corpo humano como quem veste uma roupa. Ele está afirmando que o Filho Eterno assumiu a natureza humana real, com corpo, com mente, com emoções, com vontades humanas, sem deixar de ser Deus. Do ponto de vista histórico, isso escandalizou tanto os judeus quanto os gregos. Para os judeus, Deus não podia se tornar homem. E para os gregos, o divino não podia se misturar com a matéria. O cristianismo ele confronta ambos os pensamentos, afirmando que a encarnação não diminuiu a glória de Deus, mas a revela de forma ainda mais profunda. Apologeticamente dizendo, isso responde à pergunta comum: se Deus quisesse se revelar, por que não fez de outra forma? A resposta bíblica é clara: nenhuma outra forma revelaria o coração de Deus como a encarnação do Filho. Voltando agora para o comentário da revista, que diz assim: o apóstolo João afirma que viu a glória do Deus unigênito, cheio de graça e de verdade. João não fala aqui como um filósofo distante, mas como uma testemunha ocular. Ele afirma: nós vimos. Isso é crucial para a fé cristã, porque o cristianismo ele não se baseia em ideias abstratas,
mas se baseia em fatos históricos. A expressão Deus unigênito não significa que Jesus foi criado, como ensinam algumas seitas. O termo aponta para a relação única e eterna entre o Pai e o Filho. Ele é o Filho por natureza, não por adoção. Graça e verdade aparecem juntos, porque em Cristo Deus não apenas perdoa, mas também revela quem Ele é. Religiões falsas costumam enfatizar ou apenas regras, verdade sem graça, ou apenas aceitação, que é graça sem verdade. Em Jesus, ambos caminham juntas. Continuando o que está escrito na introdução da lição, diz assim: nessa lição, veremos que essa revelação marca o clímax da encarnação do Verbo. Veja bem, a encarnação ela não é um evento isolado, mas é o ponto culminante de toda a história da revelação divina. Tudo o que Deus falou por meio dos profetas, por meio das leis e pelos símbolos do Antigo Testamento convergem para Cristo. Aqui fica claro que Jesus não é apenas mais uma revelação entre muitas. Ele é a revelação final e definitiva. Depois de Cristo, não há nova palavra sobre Deus que não passe por ele. Isso confronta diretamente movimentos que afirmam possuir novas revelações, que afirmam possuir novos profetas ou verdades ocultas. A Bíblia afirma que Deus falou plenamente no Filho. Mais um comentário da lição que diz assim: onde o invisível se tornou visível. Está escrito aí na lição, na parte da introdução. Onde o invisível se tornou visível, o eterno entrou no tempo e o insondável foi manifestado em Cristo Jesus. Quero comentar sobre essa frase dizendo o seguinte: essa frase ela resume o coração da fé cristã. Deus não permaneceu distante, não permaneceu oculto ou inacessível. Ele entrou na história, caminhou entre os homens e deixou-se conhecer. Do ponto de vista filosófico, isso responde à angústia humana por sentido. Do ponto de vista psicológico, responde à necessidade de relacionamento. Do ponto de vista espiritual, responde à pergunta mais profunda da alma: quem é Deus e como posso conhecê-lo? Em Cristo, Deus não apenas se revela, ele se aproxima. E é exatamente isso que torna o cristianismo único entre todas as religiões do mundo. Agora vamos já para nosso tópico de número 1, que vai falar o Verbo como Deus eterno. Acompanhe aí na sua lição. Primeiro subtópico, o Verbo pré-existente. A primeira frase que diz aí na sua revista, o prólogo de João, 18 versículos iniciais, é chamado de hino logos. Aqui eu quero comentar algo sobre isso. Quando João escreve o prólogo do seu evangelho, ele não apenas está contando uma história, mas ele está proclamando uma confissão de fé. Por isso que esse texto é chamado de hino logos. Ele possui ritmo, profundidade e estrutura cuidadosamente pensada para afirmar quem Jesus é desde a eternidade. Esse prólogo ele funciona como uma porta de entrada teológica para todo o evangelho. Antes de falar dos milagres, antes de falar das palavras e antes de falar da cruz, João deixa claro quem é aquele que faz tudo isso. Aqui aprendemos um princípio fundamental. Não se pode entender a obra de Cristo sem antes entender a sua identidade. Continue acompanhando na revista. Diz assim: na abertura, no princípio, era o Verbo. João capítulo 1, versículo 1, parte A. Quero comentar isso aqui dizendo que essa frase ela é uma das mais fortes afirmações da divindade de Cristo em toda a Bíblia.
João começa exatamente onde Moisés começou, no princípio. Isso não é uma coincidência, é teologia. Ao usar essa expressão, João está afirmando que quando o tempo começou, o verbo já existia. Ele não diz o verbo passou a existir, nem o verbo foi criado, mas o verbo era Deus. O verbo está no tempo imperfeito no grego, indicando existência contínua. Aqui cai por terra a ideia defendida por seitas como o arianismo antigo e as testemunhas de Jeová moderna, de que Jesus teria sido a primeira criação de Deus. João não permite essa leitura. Antes do princípio existir, o verbo já era. Agora continue acompanhando na sua revista aí. A primeira parte ainda, nós estamos no subtópico 1. Diz assim, está escrito aí: as palavras no princípio lembram o texto introdutório da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1, e claramente ensinam que o verbo sempre existiu. Olha só, João faz uma ponte direta entre Gênesis e o Evangelho. Em Gênesis nós lemos: no princípio criou Deus. E em João nós lemos: no princípio era o verbo. O criador de Gênesis não está ausente em João. Ele está presente como verbo. Isso mostra que Jesus não entra na história apenas no Novo Testamento. Ele está presente desde a criação, sustentando todas as coisas. A Bíblia, ela não apresenta dois deuses diferentes, um no Antigo Testamento e o outro no Novo. É o mesmo Deus, revelado progressivamente, agora plenamente em Cristo. Continuando o texto da revista, diz assim: esta é uma maneira de referir-se ao atributo da eternidade que só Deus possui. A eternidade não é apenas viver para sempre. Eternidade na Bíblia significa existir fora das limitações do tempo. Somente Deus não tem começo, nem fim, nem sucessão de momentos. Quando João aplica esse atributo ao verbo, ele está dizendo algo extremamente forte. Jesus compartilha dos atributos exclusivos de Deus. Isso vai muito além de chamá-lo de mensageiro, apenas de chamar Jesus de profeta ou um enviado especial. Apologeticamente dizendo, isso responde à pergunta mais comum: Jesus é eterno como o Pai? A resposta bíblica é clara: sim. Ele não é eterno por concessão, mas ele é eterno por natureza. Continue na revista, diz assim o comentário da revista: a expressão verbo, do grego logos, designa Deus, referindo-se à divindade do Filho. Comentando sobre essa frase, o termo logos, ele não foi escolhido por acaso. João usa uma palavra conhecida tanto no mundo judaico quanto no mundo grego, mas redefine completamente seu significado. Para os judeus, a palavra de Deus era ativa, criadora e reveladora. Já para os gregos, o logos era um princípio racional que organizava o universo, mas impessoal. João une essas ideias e as supera, afirmando que o logos não é uma força e nem uma ideia, mas o logos é uma pessoa. Aqui está um ponto apologético crucial. O cristianismo não afirma que o universo é governado por uma energia impessoal, mas por um Deus pessoal que se revelou em Cristo. Continuando na lição, diz assim: enquanto os gregos pensavam em um princípio impessoal e os gnósticos num ser intermediário, aqui olha só, os gnósticos acreditavam que Deus era tão distante e puro que precisava de intermediários para criar o mundo. Para eles, o Logos era um Deus, um desses seres inferior a Deus e superior aos homens.
Essa ideia reaparece hoje em várias religiões e filosofias modernas que afirmam que Jesus é apenas um espírito elevado, um mestre iluminado ou um arcanjo, alguns dizem que Jesus é. João ele combate essa visão de uma forma direta. Ele não apresenta o Logos como intermediário, mas como o próprio Deus. Não há degraus entre Deus e o mundo quando falamos de Cristo. Ele não é a ponte criada, ele é o próprio Deus que atravessa a ponte até nós. O comentário da lição continua dizendo: João apresenta o Logos como o próprio Deus eterno, Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai. Aqui está o coração da fé cristã. Jesus ele não é apenas enviado por Deus, ele é o Deus enviado. O termo unigênito não fala de origem temporal, mas de relacionamento único e eterno com o Pai. Isso significa que nunca houve um momento em que o Pai existiu sem o Filho. Eles coexistem eternamente. Essa verdade, ela protege a doutrina da Trindade contra distorções e simplificações perigosas. O comentarista da lição continua dizendo: antes de tudo o que existe, o Verbo já existia. E essa frase, ela elimina qualquer possibilidade de Jesus ser a parte da criação. Se tudo o que existe foi criado e o Verbo existia antes de tudo, então o Verbo não é criatura. Aqui está uma regra simples da apologética: ou Jesus é criador, ou ele é criatura. Não há meio termo. João deixa claro de que lado Jesus está. O texto da revista continua dizendo: Jesus não começou a existir em Belém, pois ele é eterno, coexistente com o Pai desde o princípio. Olha só, Belém não é o começo de Jesus, não é onde Jesus começou. É o começo da sua missão redentora na história. O Filho Eterno entra no tempo para salvar aqueles que estavam presos ao tempo e ao pecado. Isso traz segurança à fé cristã. Nossa salvação não depende de um ser criado, de um ser limitado, de um ser falível, mas de um Salvador eterno, soberano e plenamente divino. Agora vamos para o nosso subtópico de número 2, que vai falar o Verbo como uma pessoa distinta. Primeira frase diz assim: no texto bíblico, João afirma que o Verbo estava com Deus. João capítulo 1, versículo 1. Essa pequena frase ela carrega um peso teológico enorme. João, ele não diz apenas que o Verbo era Deus, mas também que ele estava com Deus. Isso impede aqui dois erros comuns: pensar que Jesus é um Deus separado, ou pensar que ele é a mesma pessoa do Pai. Aqui João ele apresenta uma verdade equilibrada. O Verbo é Deus quanto essência, mas distinto quanto pessoa. Essa afirmação ela desmonta tanto o politeísmo quanto o modalismo. Apologeticamente dizendo, esse texto ele responde à pergunta frequente: se Jesus é Deus, com quem ele falava? A resposta está aqui: ele falava com o Pai, porque são pessoas distintas que compartilham a mesma natureza divina. Continuando aqui no comentário, a expressão grega pros ton theon, com Deus, comunica relacionamento face a face, ou seja, comunhão pessoal e eterna entre o Verbo, o Filho, e Deus o Pai. Começando só com essa questão da expressão grega pros ton theon, ou seja, com Deus, comunica relacionamento face a face. O termo grego pros, ele não indica apenas proximidade, mas direção e relacionamento ativo. É uma expressão que transmite intimidade pessoal, transmite comunhão viva, presença consciente. João poderia ele ter usado ali uma palavra mais neutra, mas ele escolheu uma que aponta para
relacionamento pessoal contínuo. Isso mostra que desde a eternidade o Pai e o Filho vivem em comunhão perfeita, amorosa e consciente. Isso destrói a ideia de um Deus solitário antes da criação. O Deus bíblico sempre foi relacionável. Antes do mundo existir, já havia comunhão dentro da própria Trindade. Continuando aqui o comentário da lição, vai dizer assim, ou seja, comunhão pessoal e eterna entre o Verbo, Filho e Deus Pai. Aqui entendemos que o amor não nasce na criação. Deus não precisou criar o homem para amar. O amor, ele já existia eternamente entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso tem implicações profundas. Significa que o amor de Deus não é carência, mas é transbordamento. Ele nos cria não porque precisava, mas porque quer compartilhar aquilo que já existe em si mesmo. Pastoralmente, isso fortalece a fé. O Deus que nos chama para relacionamento é o mesmo Deus que vive um relacionamento eterno dentro da Trindade. Aqui, ó. Continuando a leitura. Indica uma distinção de pessoas dentro da unidade da Trindade. Veja bem, essa frase ela define com precisão a doutrina trinitária. A Bíblia não ensina 3 deuses, nem um Deus que se manifesta de 3 formas diferentes. Ela ensina um único Deus em 3 pessoas distintas. Aqui nós combatemos diretamente o modalismo, muito presente em movimentos unicistas, que afirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas modos de manifestações de uma única pessoa. Se isso fosse verdade, João não poderia dizer que o Verbo estava com Deus. Não faz sentido alguém estar face a face consigo mesmo. O texto exige distinção pessoal real. Continuando, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são formas sucessivas de aparecimento de pessoa. Essa afirmação ela confronta uma heresia antiga, mas ainda muito viva. A ideia de que Deus se manifestou como Pai no Antigo Testamento, como Filho no Novo Testamento e como Espírito Santo depois da Ascensão. O problema dessa visão é que ela contradiz textos claros das Escrituras. No batismo de Jesus, por exemplo, o Filho é batizado, o Espírito desce e o Pai fala. Não são manifestações alternativas, mas pessoas distintas atuando simultaneamente. Isso mostra que o erro unicista não nasce da Bíblia, mas da tentativa humana de simplificar um mistério divino. A última frase desse subtópico 2 diz assim: mas são pessoas coexistentes desde o princípio. Olha só, a Trindade ela não surge na encarnação. Ela não começa no batismo de Jesus. Ela não nasce na igreja primitiva. A Trindade existe desde a eternidade. Isso significa que nunca houve um momento em que o Pai existiu sem o Filho ou sem o Espírito. A coexistência eterna das pessoas divinas é a parte da própria identidade de Deus. Aqui fica claro que negar a distinção das pessoas é negar o próprio Deus revelado nas Escrituras. E quando fala que é desde o princípio, são pessoas coexistentes desde o princípio, quando Jesus diz em João 17 que tinha glória com o Pai antes que o mundo existisse, ele está afirmando aquilo que João escreve no prólogo: a comunhão eterna entre o Pai e o Filho. Isso fecha qualquer brecha para a ideia de que Jesus recebeu divindade depois, ou que ele foi exaltado por uma posição divina. Ele não recebe glória.
ele compartilha da glória eterna. A fé cristã se sustenta nisso. Jesus, ele não se tornou um Deus, ele sempre foi Deus. Vou beber uma água aqui. Nós vamos falar agora sobre o subtópico 3, que vai falar: o verbo é da mesma essência do Pai. A primeira parte diz assim: o verbo é da mesma essência do Pai. Ainda no versículo de abertura, João revela: o verbo era Deus. Essa aqui é sem dúvida uma das declarações mais diretas e contundentes da divindade de Cristo em toda a Escritura. João, ele não suaviza, ele não relativiza, ele não deixa margem para ambiguidades. Ele afirma de uma forma clara e muito objetiva: o verbo era Deus. Aqui João, ele fecha o círculo iniciado no versículo 1. Primeiro ele afirma que a eternidade do verbo. Depois, sua distinção pessoal. Agora, sua identidade essencial. O verbo não apenas está com Deus. O verbo é Deus. Qualquer leitura que tente diminuir essa afirmação, ela precisa violentar o texto bíblico. Continuando aqui. Aqui, a palavra grega para Deus, Theos, aparece sem o artigo definido. Esse detalhe gramatical, ele tem sido explorado por grupos que desejam negar, olha só, grupos que desejam negar a plena divindade de Cristo. O argumento é o seguinte: como Theos aparece sem o artigo, então o texto deveria ser traduzido como: o verbo era um Deus. Esse argumento, porém, não se sustenta nem gramaticalmente dizendo, nem teologicamente. João escreve no grego koiné, e nesse idioma a essência do artigo não significa automaticamente indefinição. Você vai entender. Aqui é importante deixar muito claro: João, ele sabia escrever no grego melhor do que qualquer seita moderna tentando reinterpretá-lo. Se nós formos ver aqui a continuação do comentário, vai dizer: porém, na estrutura grega, a ausência do artigo não implica indefinição ou inferioridade. Na gramática grega, quando o predicativo vem antes do verbo, como acontece em João capítulo 1, versículo 1, a ausência do artigo serve para enfatizar a natureza do sujeito, não a sua identidade numérica. Ou seja, João não está dizendo quem o verbo é em relação ao Pai, mas o que ele é em essência. Essa afirmação que o verbo possui a natureza divina. Se João tivesse colocado o artigo, ele estaria dizendo que o verbo e o Pai são a mesma pessoa. Ao não usar o artigo, ele preserva a distinção pessoal, sem negar a igualdade essencial. Está entendendo? Continuando a leitura. Essa construção enfatiza a qualidade ou a natureza do sujeito. Aqui nós encontramos no coração da doutrina trinitária. O verbo não é Deus no sentido secundário, nem por participação, nem por delegação. Ele é Deus quanto à essência. Isso significa que tudo o que faz Deus ser Deus está presente no verbo. Ele não tem parte da divindade, ele possui a divindade por completo. Essa verdade, ela protege a fé cristã dos dois extremos, ou seja, do politeísmo, que multiplica deuses, e o subordinarismo,
que rebaixa o Filho a uma divindade menor. Continuando a leitura. A omissão do artigo não significa um Deus, como sustentam tradições heréticas. Veja bem, aqui é impossível não mencionar as traduções produzidas por grupos que já partem de uma teologia negadora da divindade de Cristo. Essas traduções não seguem a gramática. Elas forçam o texto para caber na doutrina do grupo. Se João quisesse dizer um Deus, ele teria recursos claros na língua grega para isso. O fato de ele não usar essas construções demonstra que essa leitura é artificial e ideológica. É importante ensinar isso aos alunos que você for dar aula, ou você que me ouve, quando a tradução ela muda para se adequar à crença, não é a Bíblia que está errada, é a teologia de quem a traduz. Continuando a leitura aqui. Mas é um indicativo da natureza do verbo. Tá vendo? João ele está dizendo que o verbo é tudo aquilo que Deus é, exceto ser o Pai. O verbo não é o Pai. Ele compartilha da mesma essência, da mesma glória, do mesmo poder e da mesma eternidade. Por isso Jesus pode dizer: eu e o Pai somos um. E quem me vê, vê o Pai. Essas declarações não são exageros devocionais, mas são afirmações ontológicas. Jesus não apenas revela Deus, ele é o Deus revelado. Continuando, esclarece que o verbo compartilha da mesma essência divina. Aqui nós entramos no conceito de que a igreja, séculos depois, expressaria a palavra homoousios, ou seja, da mesma substância. Embora o termo não esteja na Bíblia, a verdade que ele expressa está claramente aqui. A igreja ela não inventou essa doutrina. Ela apenas criou linguagem técnica para proteger o ensino bíblico contra as heresias. Negar que o Filho compartilha da mesma essência do Pai é negar o próprio testemunho das Escrituras. Desse modo, continuando aqui, desse modo, o verbo é como o Pai. Vou tomar mais um gole. Desse modo, o verbo é como o Pai, eterno e criador. Isso está na lição aqui. João ele não deixa brechas, o verbo ele é eterno, pois já existia no princípio. O verbo é criador, pois todas as coisas foram feitas por meio dele. Se tudo foi criado por ele, então ele não pode ser parte da criação. Esse é um argumento simples, lógico e devastador contra qualquer tentativa de rebaixar Jesus. Continuando a leitura. Portanto, a expressão o verbo era Deus ensina que Jesus é da mesma substância do Pai, isto é, Deus em sua totalidade. Aqui está a conclusão inevitável do texto bíblico. Jesus não é parcialmente Deus, nem Deus em sentido funcional. Ele é Deus em sua totalidade. Essa verdade sustenta toda a fé cristã. Se Jesus não for plenamente Deus, ele não pode nos revelar plenamente o Pai, nem salvar completamente o pecador. Ou seja, aqui está dizendo, isto é, Deus em sua totalidade, está escrito assim. Isto é, Deus em sua totalidade. Isso significa que quando adoramos Jesus, nós não estamos adorando um intermediário, mas nós estamos adorando o próprio Deus. Quando confiamos em Cristo, confiamos em Deus. Quando olhamos para Jesus, nós vemos quem Deus é. E isso é o que torna o cristianismo único. Deus se deu a conhecer plenamente na onde? No Filho. Agora nós já vamos estar indo para o nosso tópico 2. Tópico 2 da lição que vai tratar o assunto.
o verbo como criador. Primeiro subtópico vai falar o agente da criação. A Bíblia declara que no princípio criou Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1, parte A. A Bíblia ela começa afirmando algo que nenhuma outra cosmovisão afirma com tanta clareza. O universo, ele não é eterno. Não é fruto do acaso. Não surgiu por uma necessidade. Ele teve um começo. E esse começo foi um ato soberano de Deus. Aqui já se estabelece uma linha divisória entre a fé cristã e outras muitas visões de mundo. Por exemplo, o materialismo diz que a matéria sempre existiu. Algumas filosofias orientais falam de ciclos eternos. A Bíblia afirma que antes de tudo existir, Deus já existia. E foi Ele quem deu início a todas as coisas. Essa declaração inicial é o alicerce de toda a revelação bíblica. Continuando a leitura da lição. A expressão criou traduz a palavra hebraica bará. Veja bem aqui, ó. O verbo bará é extremamente significativo. Vou explicar. Ele não é usado para atividades humanas, como, por exemplo, construir ou fabricar. Na escritura, esse verbo bará, ele é reservado exclusivamente à ação criadora de Deus. Isso indica que a criação bíblica não é uma reorganização de algo pré-existente, mas é um ato soberano que só Deus pode realizar. Nenhum profeta, nenhum anjo, nem um ser criado jamais é descrito como alguém que bará, como alguém que cria do nada. Esse detalhe linguístico, ele fecha a porta para qualquer tentativa de atribuir a criação a seres intermediários. Não tem como. Continuando aqui, diz assim, na lição. Cadê? Onde que eu parei? Termo reservado à atividade criadora de Deus. Aqui está um ponto-chave da apologética cristã. Se criar é algo exclusivo de Deus, então quem cria é Deus. Não há exceções no texto bíblico. Isso será fundamental para nós entendermos por que João atribui a criação ao verbo. Ele não está elevando Jesus poeticamente, ele está afirmando algo ontológico sobre quem Jesus é. Negar isso implica negar a própria coerência das Escrituras. Continuando aqui, afirma que o universo foi criado por Deus a partir do nada. Ou seja, do nada, do ex nihilo. A criação ex nihilo é uma das doutrinas mais profundas da fé cristã. Ela afirma que Deus não depende de matéria pré-existente. Ele cria através da sua palavra, pelo seu poder e pela sua vontade. Do ponto de vista científico, isso dialoga com a ideia moderna de que o universo teve um começo. Embora a ciência não explique o porquê, ela reconhece o quando. A Bíblia vai além e ela explica a causa. A causa da criação do universo é Deus. Essa doutrina também elimina a ideia de que o universo seja uma extensão de Deus. Deus cria o mundo, mas não se confunde com ele. Olha só, a doutrina de Deus como Criador possui fundamentos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A Bíblia, ela não apresenta um Deus Criador no Antigo Testamento e um Deus Salvador no Novo Testamento. Não. É o mesmo Deus, com a mesma identidade e os mesmos atributos. Isso é importante porque alguns, eles tentam separar essas revelações como se fossem contraditórias. A Escritura, ela mostra continuidade, não ruptura. O Deus que cria é o Deus que sustenta.
O Deus que sustenta é o Deus que salva. Continuando a leitura aqui. Nesse sentido, João apresenta Jesus também como Criador. Então, olha só, aqui nós entramos no ponto central. João não apenas diz que Jesus participou da criação, ele afirma que a criação aconteceu por meio dele. Isso confronta diretamente qualquer visão que coloque Jesus como criatura. Um ser criado, ele não pode ser o agente da criação de todas as coisas. Se Jesus cria, então ele não pode fazer parte daquilo que foi criado. Está entendendo? Olha aqui que o comentarista diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 3. João, ele é extremamente cuidadoso aqui. Ele usa uma linguagem absoluta. Todas as coisas. Não deixa exceções. É para evitar qualquer dúvida. Ele reforça: sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso significa que tudo o que pertence à categoria criado passou pelas mãos do Verbo. Não sobra espaço para colocar Jesus dentro dessa categoria de criados. Esse versículo é devastador contra qualquer tentativa de afirmar que Jesus foi criado por Deus. Não tem como. Esse versículo enfatiza a divindade do Verbo. A Bíblia, irmãos, ela é coerente. Criação é obra exclusiva de Deus. Se o Verbo cria, então ele é Deus. Simples assim. Não há uma conclusão filosófica. Isso aí não é uma conclusão filosófica, é uma conclusão bíblica. A Escritura interpreta as Escrituras. Por isso que Paulo ele reforça que todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele, e que ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Veja aqui o que o comentarista continua dizendo. Uma vez que a criação é obra exclusiva de Deus. Olha só. Aqui está um argumento simples para o nosso dia a dia. Quem cria tudo é Deus. Jesus cria tudo. Logo, Jesus é Deus. Não é preciso grego avançado para que você possa entender isso. Basta respeitar o texto bíblico. A última frase do subtópico 1 do tópico 2 diz assim: desse modo, o Filho é o agente ativo na criação do universo. Hebreus capítulo 1, verso 2. A criação não é obra de um Deus solitário, mas é obra da Trindade em ação. O Pai, ele planeja, o Filho executa e o Espírito Santo atua dando forma e vida. Isso mostra que a Trindade não surge na redenção. Ela já está presente na criação, desde o princípio. Deus, ele age como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos para o nosso subtópico 2, a fonte da vida. Veja na sua revista. A fonte da vida. O apóstolo João enfatiza com clareza que nele estava a vida. João capítulo 1, versículo 4. João não diz que a vida veio a existir em Jesus, nem que ele recebeu a vida em um determinado momento. O texto, ele afirma, nós acabamos de ler aqui, ele afirma que a vida estava nele. Isso aponta para uma realidade permanente, para uma realidade contínua e eterna. Aqui, João vai além da criação material. Ele está afirmando que Jesus não é apenas aquele que dá vida,
mas aquele em quem a vida reside. A vida, ela não é algo externo que ele distribui. Ela faz parte da sua própria natureza. Essa afirmação elimina qualquer tentativa de ver Jesus apenas como canal ou um instrumento. Ele é a própria fonte de vida. Olha só, referindo-se ao Verbo eterno, é o que o comentarista diz aqui, Jesus Cristo. João faz questão de ligar essa afirmação ao Verbo eterno, não apenas ao Jesus histórico. Isso é importante porque alguns eles tentam separar o Cristo eterno do Jesus humano, como se fossem realidades diferentes. A Bíblia ela não permite essa separação. O mesmo Verbo eterno que estava no princípio é aquele que se manifesta na história como Jesus de Nazaré. A vida que ele oferece não nasce em Belém, ela procede da eternidade. Continuando aqui na revista. Essa declaração revela que o Verbo é a fonte absoluta e originária de toda a forma de vida. Aqui, João toca em um atributo exclusivo de Deus. Na Bíblia, somente Deus é descrito como a fonte da vida. Anjos vivem porque Deus lhes dá vida. Homens vivem porque Deus lhes concede vida. Toda criatura depende de Deus para existir. Ao afirmar que a vida está no Verbo, João coloca Jesus exatamente nesse lugar, não como receptor da vida, mas como sua origem. Isso confronta qualquer religião que apresenta Jesus como alguém que apenas aponta o caminho. Ele não aponta apenas, ele é a própria fonte, ele é o próprio caminho. Olha só o que continua dizendo assim, deixa eu achar aqui, tanto física quanto espiritual e eterna. Só para você entender, a vida que procede do Verbo não se limita ao biológico. Ele é a fonte da vida física, porque tudo foi criado por ele. Ele é a fonte da vida espiritual, porque sem ele o homem está morto em seus pecados. Ele é a fonte da vida eterna, porque só Deus pode vencer a morte. Aqui nós vemos a abrangência da obra de Cristo. Ele não apenas resolve o problema do pecado, ele resolve o problema da morte em todas as suas dimensões. Olha só, continuando aqui, a expressão denota a autossuficiência do Verbo. A autossuficiência é um atributo divino. Deus não depende de nada fora de si mesmo para existir ou para sustentar a sua vida. Ele é o eu sou. Quando João afirma que a vida está no Verbo, ele está dizendo que Jesus possui a mesma autossuficiência. Ele não recebe vida de uma fonte externa, como as criaturas recebem, como você recebe, como eu recebo. Isso desmonta qualquer visão que coloque o filho em posição ontologicamente inferior ao pai. Uma característica específica da divindade. Atos 17, 25. Aqui está um ponto decisivo. Se autossuficiência é atributo exclusivo de Deus, você vai entender. E se o Verbo é autoexistente, então o Verbo é Deus. Esse raciocínio é bem simples, é bíblico e é direto. Ele não é filosófico, ele é coerente teologicamente. Por isso, a Bíblia jamais apresenta Jesus como alguém que luta para permanecer vivo espiritualmente. Por quê? Ele é a própria vida encarnada. Continuando, Jesus não depende de nada ou alguém para viver. Jesus não depende de nada ou ninguém para viver. Essa verdade ela traz segurança à fé cristã. Nosso Salvador, ele não é frágil, ele não é contingente, ele não é limitado por nós.
como nós somos limitados, perdão. Ele não precisa ser sustentado. Ele é quem se sustenta. Ele é quem sustenta. Isso significa que a salvação que ele oferece não está baseada em circunstância, mas na sua própria natureza eterna e imutável. Continuando, ele compartilha da mesma substância divina. Olha só o que o comentarista disse. Aqui João ele deixa claro que não está falando de dois tipos de vida diferente. Uma do pai e outra do filho. É a mesma vida, a mesma essência, a mesma realidade divina. O filho, ele não tem uma vida derivada no sentido de inferioridade, mas uma vida compartilhada na eternidade da Trindade. Olha só, continuando aqui. Cadê? Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João 5:26. Esse versículo é frequentemente mal interpretado, sabia? Alguns leem deu e concluem que o Filho recebeu vida em algum momento da história. Mas o contexto ele mostra que essa doação não é temporal, e sim eterna. Jesus está falando da relação eterna entre o Pai e o Filho. O Pai comunica ao Filho, desde toda a eternidade, a mesma vida divina que ele possui. Não é criação, é comunhão. Se fosse criação, o Filho não teria vida em si mesmo. Mas o texto afirma exatamente o contrário. Olha só, continuando aqui, essa verdade afirma que a vida eterna e imutável que está no Pai é igualmente no Filho, está igualmente no Filho. Aqui chegamos à conclusão inevitável. O que o Pai é, quanto à vida, o Filho também é. Não há diferença de essência, apenas distinção de pessoas. Essa verdade sustenta toda a cristologia bíblica. Jesus não apenas concede vida eterna, ele é a própria vida eterna em pessoa. Continuando, apontando para a mesma essência dentre as pessoas da Trindade. Essa declaração, ela sela o argumento. A Trindade não é composta de essências diferentes, mas de pessoas distintas que compartilham plenamente a mesma natureza divina. Por isso, adorar o Filho é adorar o Pai. Confiar no Filho é confiar no Pai. Receber o Filho é receber a própria vida de Deus. Antes de continuar aqui, eu vou beber mais um gole de água para a garganta fica seca, irmãos, porque a gente vai lendo e comentando e aí vai ficando seco. Eu peço um minutinho só. Aqui, ó. A luz dos homens, essa parte aqui. Vamos lá? A luz dos homens. O texto bíblico assevera que a vida era a luz dos homens. Só para você entender aqui. João ele conecta duas realidades fundamentais. Que realidades fundamentais são essas? Vida e luz. Na Bíblia, vida não é apenas existência biológica. E luz não é apenas iluminação intelectual. Ambas apontam para a relação correta com Deus. Ao dizer que a vida era luz dos homens, João afirma que só há verdadeira compreensão da existência humana quando se está conectado com Cristo. Fora dele, o homem pode até viver biologicamente, mas ele permanece espiritualmente no escuro. Isso confronta a ideia moderna de que o ser humano encontra sentido apenas pelo conhecimento, pela ciência, pela razão, porque sem Cristo toda luz é parcial
e toda compreensão ela é incompleta. Olha só o que diz mais o comentário aqui. E a luz resplandece nas trevas. Olha só que interessante. Aqui João ele descreve um movimento contínuo. O verbo indica ação constante. A luz continua brilhando. As trevas não conseguem impedir sua manifestação. Isso revela uma verdade bem profunda. O mundo não consegue apagar a revelação de Deus. Mesmo em meio ao pecado, mesmo em meio à incredulidade e à rebelião humana, a luz de Cristo continua se manifestando. Essa afirmação também mostra que a encarnação não foi um acidente histórico, mas foi uma invasão da luz divina em um mundo dominado pelas trevas espirituais. E continuando, e as trevas não a compreenderam. João capítulo 1, verso 4, e as trevas não a compreenderam. Aqui João, ele revela um paradoxo. A luz é clara, mas ela não é compreendida. O problema, irmãos, não está na luz. O problema está nas trevas. Biblicamente, as trevas representam não apenas ignorância, mas uma resistência moral também. O ser humano, ele rejeita a luz, não porque não entende intelectualmente, mas porque ela expõe sua condição espiritual. Isso explica por que pessoas inteligentes, por que pessoas cultas e religiosas rejeitam Cristo. Não é falta de informação, é rejeição da verdade que confronta o pecado. A metáfora da luz simboliza o caráter de Deus. Na Escritura, luz está associado à santidade, à verdade e à pureza moral de Deus. Deus não apenas possui luz, ele é luz. Isso significa que Deus não tem zonas cinzentas, nem contradições morais. Tudo o que ele faz é coerente com quem ele é. Quando João aplica essa metáfora a Jesus, ele está afirmando que o caráter do Pai se revela perfeitamente no Filho. Veja aqui o que está escrito. Porque nele não há trevas alguma. Está escrito aí na revista, que é 1 João 5:1. Nele não há trevas alguma. Essa declaração exclui qualquer tentativa de relativizar o caráter de Cristo. Jesus não é parcialmente santo, nem moralmente ambíguo. Nele não há mistura de luz e trevas. Isso confronta ideias modernas que tentam apresentar Jesus como apenas um líder espiritual, que tenta apresentar Jesus como apenas um líder espiritual falível, ou um revolucionário ético limitado pelo seu tempo. A Bíblia afirma que ele é absolutamente santo e exatamente por isso pode revelar o pecado e oferecer a redenção. Olha só que continua dizendo aqui. Nesse contexto, Jesus é apresentado como a luz verdadeira. João capítulo 1, versículo 9. Ao dizer luz verdadeira aqui, João está dizendo uma distinção clara. Ele está fazendo uma distinção clara. Existem luzes falsas. Existem luzes parciais. Existem luzes enganosas. Existem filosofias, religiões, ideologias que prometem iluminação, mas não transformam o coração. Jesus não é apenas uma luz entre muitas. Ele é a luz verdadeira, a referência final para toda compreensão espiritual. Isso aqui confronta o pluralismo religioso, que afirma que todas as luzes levam ao mesmo lugar. João afirma exatamente o contrário. Olha só, ele não apenas possui luz, ele é a própria luz. Essa é uma das afirmações mais profundas sobre a identidade de Cristo. Ele não reflete luz como um espelho. Ele irradia luz
porque essa é a sua essência. Isso significa que estar perto de Cristo é ser iluminado, e afastar-se dele é permanecer nas trevas. A luz não está no sistema religioso, nem na instituição, mas na pessoa de Jesus. Ele dissipa as trevas, ilumina os perdidos e revela o pecado. Mateus 4,16 e João 3,19. A luz de Cristo não apenas ela consola, ela também confronta. Ela revela o caminho, mas também ela expõe aquilo que precisa ser abandonado. Por isso que muitas pessoas rejeitam a luz. A Bíblia não diz que os homens não viram a luz, mas que amaram mais as trevas. A rejeição a Cristo antes de tudo, ela é moral e espiritual. Isso nos ensina que anunciar o Evangelho é acender a luz, mesmo quando ela incomoda. As trevas, veja que só aqui, as trevas ilumina, as trevas não prevaleceram contra ela. Isso está em João 1,5. As trevas não prevaleceram contra ela. Essa é uma declaração de triunfo, irmãos. João não diz que a luz luta contra as trevas em igualdade de força. Ele afirma que as trevas não conseguem resistir. Isso aponta para a soberania absoluta de Cristo. Nem o pecado, nem a morte, nem Satanás tem autoridade final sobre ele. A cruz não foi a derrota, foi o momento em que a luz venceu as trevas de uma forma definitiva. Continuando aqui, diz assim: o verbo grego katalambano pode ser traduzido como compreender, ou apoderar, ou dominar. Esse detalhe linguístico aqui, ele enriquece o texto. Sabe por quê? Porque João ele escolhe um verbo que carrega múltiplos sentidos, mostrando que as trevas falham em todos eles. As trevas não compreende a luz, não consegue se apoderar dela e muito menos dominá-la. A luz de Cristo é intelectualmente incompreensível para quem rejeita a verdade e espiritualmente invencível para o mal. Olha só, expressa e nesse caso expressa que as trevas do pecado não podem resistir à luz do Filho de Deus. Essa é a conclusão gloriosa do texto. O pecado, ele não tem palavra final. A escuridão, ela não vence. A mentira não prevalece. Onde Cristo entra, a luz chega. Onde a luz chega, as trevas recuam. Essa é a esperança do Evangelho e a certeza da fé cristã. Vamos para o nosso tópico 3, que é o nosso último tópico. Tópico de número 3. O verbo como revelação do Pai. Subtópico 1. A encarnação do verbo. João também apresenta o verbo como o supremo meio de autorrevelação do Pai. Aqui, João deixa claro, irmãos, que Deus não se revelou de uma forma plena por ideias, sistemas morais ou experiências místicas, mas Deus se revelou por uma pessoa. O Filho é o meio máximo da revelação divina. Isso aqui ele confronta a noção de que podemos conhecer Deus plenamente apenas pela natureza. Não tem como conhecer Deus plenamente observando a natureza, ou pela razão, ou pela espiritualidade humana. Essas formas revelam algo sobre Deus, mas elas são limitadas. Cristo é a revelação completa, definitiva e insuperável do Pai. Isso refuta a ideia de revelações posteriores que alegam
superar ou corrigir Cristo. Não há revelação mais alta, irmãos, do que o próprio Filho. Olha só o que diz aqui na revista. Continuando, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Olha só, essa é uma das frases mais impactantes de toda a Escritura. João não diz que o Verbo pareceu carne ou assumiu a aparência humana. Ele afirma que se fez carne. A palavra carne não se refere apenas ao corpo, mas à condição humana completa, ou seja, suas limitações, o sofrimento, cansaço, dor e exposição à morte. Sem pecado, aqui João combate, já no primeiro século, heresias como o docetismo, que ensinava que Jesus apenas aparentava ser humano. Para João, negar a verdade, a verdadeira humanidade de Cristo é negar o próprio Evangelho. Olha só, essa afirmação, está escrita aqui na revista, marca o ponto culminante da revelação divina. Durante os séculos, irmãos, Deus falou por meio de profetas, por meio de visões, por meio da lei, por meio de símbolos. Tudo isso era verdadeiro, mas era parcial. A encarnação é o ápice dessa revelação. Aqui se cumpre o que Hebreus afirma: Deus falou de muitas maneiras no passado, mas agora falou pelo Filho. Não há revelação mais alta, não há uma revelação mais clara ou mais acessível de que Deus encarne. Isso significa que qualquer tentativa de conhecer Deus ignorando Cristo está fadada ao erro. Continuando, o Verbo se tornou homem sem deixar de ser Deus. Filipenses 2, do 6 ao 8. Essa frase aqui, ela preserva um dos pilares da fé cristã. Jesus, ele não deixou sua divindade ao se tornar humano. Ele acrescentou humanidade à sua divindade. Aqui está o mistério da fé cristã. Deus não se diminuiu ao se encarnar, mas ele se revelou. Ele assumiu a condição humana voluntariamente, não por necessidade, mas por amor redentor. Isso aqui confronta as seitas que ensinam que Jesus deixou de ser Deus ou que ele foi apenas um homem elevado espiritualmente. Continuando. O termo grego eskonosen, habitou, significa literalmente armou sua tenda. João, ele escolhe essa palavra de forma intencional. Armar a tenda remete diretamente ao período do deserto. Lembra do período do deserto? Quando Deus habitava no meio do povo, por meio do tabernáculo. Isso ensina que a encarnação não foi uma visita distante, mas uma presença próxima, acessível e relacional. Deus não falou do céu apenas, ele veio morar entre os homens. Cristo não é um Deus distante, mas é um Deus presente. Olha só, essa linguagem faz alusão ao tabernáculo. No tabernáculo, irmãos, a glória de Deus, ela se manifestava de uma forma limitada e velada. Apenas o sacerdote tinha acesso. E ainda assim com restrições. Agora, em Cristo, essa glória, agora ela se manifesta de uma forma viva, de uma forma pessoal, de uma forma acessível. O que antes estava por trás do véu, agora caminha pelas ruas, toca nos enfermos e fala com os pecadores. João está dizendo: Jesus é um novo tabernáculo, onde a presença de Deus habitava no meio do povo de Israel. Tá vendo? Isso aqui. O corpo de Cristo é assim,
O corpo de Cristo é assim comparado a esse tabernáculo. Veja bem, isso revela que o corpo de Jesus não é um detalhe secundário, mas é a parte essencial do plano de Deus. É no corpo que ele sofre, é no corpo que ele morre, mas é no corpo que ele também ressuscita. Assim, se combate a visão de que despreza o corpo ou trata como algo inferior espiritualmente. No cristianismo bíblico, o corpo é instrumento da revelação e da redenção. Continuando o que diz na lição, nele a glória de Deus se manifestou visível entre os homens. Olha só, a glória que antes era vista como fogo, como nuvem, como luz, agora se manifesta em graça, em verdade, em misericórdia, em autoridade espiritual. A glória de Deus não se revela apenas em poder, mas em caráter. Em Jesus, Alana, abaixa aí. Alana. Perdão, irmãos, é que minha sobrinha tá ouvindo muito alto o som ali, por isso que eu vou ter que voltar aqui para a parte da revista. Ele revela a união hipostática das duas naturezas do Filho, divina e humana. Olha só, esse comentário aqui é muito legal. A união hipostática, ela afirma que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem, sem confusão, sem mistura e sem separação. Essa doutrina protege a fé cristã de dois extremos. O primeiro extremo é negar a divindade de Cristo ou negar a sua humanidade. Ambas as negações destroem o Evangelho. Somente alguém que é Deus pode salvar. Somente alguém que é homem pode representar a humanidade. Ele revela a união hipostática das duas naturezas do Filho, divina e humana. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, a plena revelação do Pai. Emanuel não é apenas um título bonito, mas é uma verdade consoladora. Deus não está distante do sofrimento humano. Ele entrou na nossa história. Isso responde à dor, isso responde ao sofrimento e às perguntas existentes do ser humano. Deus não explicou o sofrimento de longe, ele experimentou de perto. E quando fala assim, a plena revelação do Pai, na última frase, tudo o que nós precisamos saber sobre Deus para a salvação foi revelado em Cristo. Quem quer conhecer o Pai deve olhar para o Filho. Não há revelação superior, não há complemento necessário, não há uma correção futura. Cristo é a palavra final de Deus à humanidade. E nós já vamos aqui para o tópico 2, que vai falar sobre a plenitude da graça e da verdade. Esse vídeo vai ficar assim mesmo, irmãos, sem cortes. Amém? Vamos lá então. João, testemunha ocular da encarnação do Verbo. Quando fala assim, declara ser a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha só, João ele não descreve como um filósofo distante, nem como um teólogo especulativo. Ele escreve como testemunha ocular. Ele viu, ele ouviu, ele tocou e ele conviveu com o Verbo encarnado. Sua afirmação não nasce da reflexão abstrata, mas de uma experiência histórica real. Isso aqui é fundamental apologeticamente. O cristianismo, ele não se baseia em mitos espirituais, mas em fatos testemunhados. João está dizendo, nós vimos a glória. A fé cristã, ela é histórica, antes de ser filosófica. Veja bem, aqui continua dizendo, a palavra glória, do grego doxa, remete ao conceito de Shekinah.
Isso é interessante. A glória de Deus não é um conceito novo do Novo Testamento. João conecta Cristo diretamente a Shekinah, a presença visível de Deus no Antigo Testamento. No Êxodo, a glória ela descia como nuvem e fogo. Agora, essa mesma glória assume rosto. Essa mesma glória assume voz e nome. João está afirmando algo extraordinário. A glória que enchia o tabernáculo agora caminha entre os homens. Isso elimina qualquer separação entre Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento. É o mesmo Deus, mas agora revelado de uma forma plena. Olha só, a presença gloriosa de Deus entre o povo. Aqui no Antigo Testamento, a glória ela vinha e ela ia. O povo via, mas ele não tocava. O povo sentia a glória de Deus, mas não se aproximava livremente. Havia distância, véu e mediação. Em Cristo, essa presença ela deixa de ser episódica e se forma permanente. Deus não apenas visita, ele permanece. A encarnação ela transforma a relação entre Deus e o homem. Aqui está o coração do Evangelho. Deus não se limita a manifestar poder, ele estabelece comunhão. Olha só, continuando. Enquanto a glória na antiga aliança se manifestava parcialmente, em Cristo ela se mostra plenamente. A revelação antiga era verdadeira, mas ela era incompleta. Não porque Deus fosse limitado, mas porque o homem ainda não podia suportar a plenitude. Em Cristo, não há fragmentos da glória, há plenitude. Tudo o que é e tudo o que nós precisamos saber para a salvação se revela no Filho. Isso responde a grupos que afirmam possuir novas revelações. Não existe revelação além da plenitude que já se manifestou em Cristo. Olha só, a frase, deixa eu ver aqui, acho que está mais para cá. Deixa eu virar a folha. A frase cheio de graça e de verdade revela o conteúdo dessa glória. A glória de Deus, ela não se revela apenas em poder, mas a glória de Deus ela se revela em caráter. João define essa glória com duas palavras: graça e verdade. Isso quebra a imagem de um Deus apenas severo e distante. A glória divina se manifesta em misericórdia que salva e em verdade que transforma. Onde há só graça sem verdade, há permissividade. Onde há só verdade sem graça, há condenação. Em Cristo, ambas coexistem em perfeita harmonia. Continuando, diferente da lei dada por Moisés, Cristo encarnou a própria graça salvadora e verdade eterna. A lei, ela revela o pecado. Cristo não revela o pecado, Cristo revela a salvação. A lei mostrou o padrão. Cristo forneceu o poder para viver esse padrão. Isso não significa que a lei era má, mas que ela era preparatória. Moisés, ele trouxe mandamentos. Jesus, ele trouxe vida. Aqui João não opõe Moisés a Cristo, mas mostra que Moisés aponta para Cristo. A lei conduz ao Evangelho. Olha só, ele não apenas ensina a verdade, ele é a verdade. A verdade no cristianismo não é apenas um conceito correto, mas é uma pessoa viva. Isso aqui confronta diretamente o relativismo moderno. Se a verdade fosse apenas uma ideia, poderia ser negociada, não é verdade? Se ela apenas fosse uma ideia, ela podia ser negociada. Mas
como ela é uma pessoa, isso deve ser, só tem, ou você recebe ou você rejeita. Jesus não diz que conhece a verdade, nem que aponta o caminho. Ele afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é uma reivindicação explícita da divindade. Olha só, ele é a verdade e não apenas oferece a graça, ele é a plenitude da graça de Deus, uma provisão contínua que se manifestou salvadora a todos os homens. Graça não é apenas algo que Cristo distribui, é algo que ele é. Toda a obra redentora flui daquilo que ele é em essência. Isso aqui destrói qualquer tentativa de salvação baseada em mérito humano. Se a graça é uma pessoa, não pode ser comprada, não pode ser merecida e nem ao menos ser negociada. O homem não se aproxima da graça, a graça que se aproxima do homem. Olha só o que diz aqui: uma provisão contínua que se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2:11. A graça, ela é suficiente. A graça, ela é acessível e ela é poderosa para salvar. Ela não é limitada por cultura, não é limitada por época, não é limitada por uma condição social. Isso não ensina universalismo automático, mas afirma que a graça foi revelada de forma ampla, clara e suficiente. Ninguém é excluído por falta de provisão, mas por rejeição consciente. Cristo é a resposta definitiva de Deus à condição humana. E aqui nós já vamos para o nosso último subtópico do tópico 3, que vai falar o revelador do Deus invisível. Diz assim, no último versículo de seu prólogo, João afirma: Deus nunca foi visto por alguém. João 1:18. João começa essa afirmação lembrando uma verdade fundamental da fé bíblica. Deus, em sua essência, ele é invisível. Isso não é uma limitação de Deus, mas é um atributo da sua transcendência. Desde o Antigo Testamento, o Senhor deixa claro que nenhum ser humano pode vê-lo em sua essência e continuar vivo. Não tem como ver a Deus e continuar vivo. Deus, ele não é um objeto. Ele não é um objeto dentro da criação. Ele está acima da criação. Essa afirmação desmonta qualquer tentativa de reduzir Deus a imagens, formas ou manifestações controláveis. Isso confronta religiões e espiritualidades que afirmam ver Deus como se ele fosse acessível à percepção humana natural. Não tem como alguém ver Deus em sua essência, tendo este corpo físico. Olha só o que continua dizendo aqui. O apóstolo enfatiza que Deus é invisível e invisível e inacessível. A Bíblia, ela ensina que Deus habita em luz inacessível. Isso significa que, por esforço humano, ninguém chega até ele. Não é a razão, nem a mística, nem nada disso que alcança Deus. Aqui está um golpe direto contra o orgulho religioso humano. O homem não descobre Deus. Deus que se revela ao homem. Se Deus não tomar a iniciativa, ele permanece desconhecido. Essa verdade prepara o terreno para entendermos a necessidade da revelação em Cristo. Olha só o que diz: no entanto, o Verbo o revelou de forma plena e perfeita. Glória a Deus. Aqui está o coração do Evangelho. Aqui, o homem jamais poderia alcançar Deus
decidiu se revelar. Cristo não revela apenas informações sobre Deus, ele revela o próprio Deus. A encarnação não é um detalhe do plano divino, mas a única maneira pela qual o Deus invisível poderia ser conhecido de forma verdadeira. Sem Cristo, toda tentativa de falar sobre Deus é parcial, é incompleta e muitas das vezes até mesmo é equivocada. Olha só o que diz aqui na revista. A expressão Deus unigênito, do grego monogenes theos, significa literalmente o Deus único gerado. Essa expressão é uma das mais fortes declarações da divindade de Cristo em todo o Novo Testamento. João ele não diz apenas Filho unigênito, mas ele diz Deus unigênito. Algumas correntes tentam enfraquecer essa expressão, mas o texto grego ele é claro. João chama Jesus de Deus de forma direta e sem rodeios. Aqui não há espaço para a ideia de que Jesus seja apenas um ser criado, um profeta elevado ou um intermediário espiritual. Continuando, essa declaração afirma a eternidade. Não, perdão. Isso significa literalmente o Deus único gerado. Foi nessa parte que a gente parou. E aqui, irmãos, gerado, aqui não significa criado no tempo. Refere-se à relação eterna entre o Pai e o Filho. É uma linguagem relacional, não cronológica. O Filho procede do Pai eternamente, sem começo e sem fim. Ele não passa a existir, ele sempre existiu. Esse ponto é essencial para que nós possamos refutar ensinos que afirmam que Jesus teve um início ou ele foi criado antes do mundo. Continuando na lição, vai dizer assim: refere-se a Cristo, o Filho da mesma substância do Pai. A palavra homoousios, que está escrita aqui na lição, significa da mesma essência. Isso quer dizer que o Pai e o Filho não são semelhantes apenas, mas são iguais em natureza. Essa doutrina ela foi defendida pela igreja primitiva contra heresias que tentavam rebaixar Cristo. Não se trata de filosofia grega, mas de fidelidade ao testemunho bíblico. Se o Filho não fosse da mesma substância do Pai, ele não poderia revelar plenamente quem é Deus. Essa declaração afirma a essência. Essa declaração reafirma a eternidade e a plena divindade do Filho. Irmãos, aqui João ele fecha o círculo iniciado lá em João capítulo 1, verso 1. O verbo que era Deus no princípio é o mesmo que revela Deus no fim do prólogo. Não há contradição, não há uma evolução cristológica. Desde o início, João apresenta Jesus como eterno. Desde o início, João apresenta Jesus como divino e plenamente Deus. A encarnação não diminui a sua glória. Muito pelo contrário, ela manifesta a sua glória. Cristo é a autorrevelação completa do Pai. Isso significa que nós não precisamos procurar Deus fora de Cristo. Não há revelação secreta, conhecimento oculto ou estágio espiritual superior além do Filho. Tudo o que Deus revelar para a salvação da humanidade está em Jesus. Quem rejeita Cristo, rejeita a revelação de Deus. Essa afirmação ela confronta tanto o misticismo quanto o pluralismo religioso. E aqui para finalizar ele diz assim: quem me vê a mim, vê o Pai. Essa frase de Jesus é uma das mais ousadas da Escritura. Nenhum profeta, nenhum apóstolo ou um líder religioso poderia dizer isso sem blasfemar. Se não fosse verdade, plenamente, exatamente, ver Cristo é ver o caráter,
a vontade e a santidade e o amor de Deus. Aqui está a resposta definitiva à pergunta humana: como Deus é? A resposta é: olhe para Jesus. Então aqui eu quero já estar concluindo essa lição. Eu não vou ler a conclusão aqui, irmãos, mas eu quero, depois de tudo isso que nós estudamos aqui, eu quero dizer que fica impossível olhar para Jesus apenas como um mestre moral, olhar para Jesus apenas como um profeta ou como um líder religioso. Porque o verbo que nós estudamos aqui, nós aprendemos que ele é eterno. O verbo é Deus. O verbo criou todas as coisas. O verbo se fez carne. E o verbo revelou plenamente o Pai. Quando João termina o prólogo do seu evangelho, ele deixa claro que não existe outro caminho para conhecer Deus senão por meio de Cristo. Fora dele, nós só temos sombras, tentativas e suposições. Em Cristo, nós temos a revelação completa, viva e suficiente do Pai. Isso não é apenas doutrina para ser estudada, é verdade para ser vivida, defendida e anunciada. Em um tempo de tantas vozes, em um tempo que nós vivemos de tantas religiões e tantas interpretações distorcidas, a igreja ela precisa conhecer bem quem Jesus é para não ser levado por qualquer vento de doutrina. Se esse estudo te ajudou, se aprofundou a sua fé ou esclareceu alguma dúvida que você tinha, eu peço para você, se inscreva aqui no canal. Deixa o seu like, é pequenininho o botão de joinha, mas ajuda muito. Deixa o seu like. E se puder, compartilhe esse vídeo com alguém que ama a palavra de Deus. Escreve aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção nessa lição, ou o que você mais gostaria que a gente estudasse nos próximos vídeos. É claro que aqui nós traremos as próximas lições, mas que o Espírito Santo nos conduza sempre a Cristo, porque quanto mais conhecemos o Filho, mais conhecemos o Pai. Que Deus te abençoe e até a próxima lição.